Sente aqui perto de mim que hoje eu vou te contar uma coisa que pouca gente sabe. Algo que ficou guardado aqui dentro, como aquelas cartas antigas que a gente dobra bem dobradinho e esconde no fundo da gaveta, com medo de que alguém ache, mas também com vontade de que alguém um dia leia. Se você está curioso para saber como tudo isso aconteceu, se inscreve no canal agora e deixa um comentário dizendo de onde você está ouvindo essa história. Eu adoro saber de onde vocês são e prometo que você não vai querer perder o que vem por aí, porque, minha querida, a verdade que vou contar vai mexer com você de uma forma que nem imagina. Meu nome é Ivone e essa é a minha história. Posso te dizer que já vivi muita coisa, muita alegria, muita perda e também alguns amores que não estavam nos planos de Deus. Ou talvez estavam, mas de um jeito que ninguém entende. Tudo começou numa cidadezinha fria de Pernambuco chamada Garanhuns. Uma cidade pequena, com cheiro de café passado na hora e rua de pedra onde a gente escutava o som dos passos de longe. Era 1968. Eu tinha só 19 anos. Trabalhava numa loja de tecidos, usava vestidos floridos que eu mesma costurava e escovava o cabelo 100 vezes antes de sair. A vida era simples, bem diferente de hoje. A gente sabia onde o tempo dormia, sabia o nome do padeiro, do açougueiro e até do burro que puxava o carro de leite. Meus pais eram firmes, do tipo que não deixava a gente andar de cabeça baixa, nem olhar para trás sem motivo. A igreja era parte da nossa rotina, não porque alguém obrigava, mas porque parecia que o mundo fazia mais sentido dentro dela. E foi justamente ali, naquele lugar sagrado, que tudo começou a sair do lugar. Foi numa manhã de domingo, entre o cheiro de vela e o som do órgão, que eu vi ele pela primeira vez. E não era um rapaz da cidade, nem um viajante bonito de terno branco. Era o novo padre da paróquia, jovem, sorridente, com uma voz que parecia tocar direto o coração da gente. Mas o jeito que ele me olhou foi diferente. E foi aí que meu coração, que até então batia no compasso certo, começou a errar o passo. Naquela época, padre era figura quase sagrada. A gente falava com respeito, cabeça baixa, como quem se dirige a alguém que tem linha direta com o céu. Mas quando o padre Antônio chegou, ele quebrou todos esses moldes sem nem perceber. Tinha um jeito leve, diferente, como se carregasse sol no sorriso. Não era sério como os outros. Era humano. E isso, pra mim, foi o começo da confusão. Ele chegou num domingo qualquer, como quem entra numa festa onde já conhece todo mundo. Apertava a mão dos fiéis com firmeza, olhava nos olhos, perguntava pelos filhos, pelas dores, pelas alegrias. Quando falava do evangelho não era só com palavras, era com o corpo todo, com alma. E o povo, acostumado com missa arrastada, começou a prestar atenção. Até as beatas, que no início franziram a testa, começaram a guardar menos o terço e mais os suspiros. E eu, minha filha, eu comecei a ir para a igreja mais arrumada. Passava o vestido 2 vezes, retocava o batom escondido, escovava o cabelo até doer o braço. Mas dizia para minha mãe que era por respeito à casa de Deus. Mal sabia ela que Deus já não era o único motivo. Na loja de tecidos, enquanto atendia as freguesas, minha cabeça voava. Pensava nas palavras dele, no jeito como ele sorria quando falava com as crianças, na voz firme que ecoava pelas paredes da igreja. Eu achava bonito o modo como ele tocava violão nas celebrações, como organizava as reuniões dos jovens com o entusiasmo de quem realmente se importava. E cada vez que ele falava em amor, em entrega, em fé, eu sentia como se aquelas palavras viessem direto para mim. Como se, por trás de cada sermão, houvesse algo dito só para mim. E foi nessa mistura de fé e sentimento, de oração e desejo, que algo dentro de mim começou a mudar. E eu nem sabia mais se estava rezando ou me apaixonando. Era uma dessas manhãs de domingo em que o céu parece mais azul do que de costume. A cidade ainda despertava, mas a igreja já estava cheia, como sempre. O cheiro de vela, o incenso subindo em espiral, os cochichos das senhoras nos primeiros bancos, tudo igual. Menos eu. Eu estava com o coração acelerado, sentindo que aquele dia ia ser diferente, embora não soubesse por quê.
Cheguei atrasada. E quem conhece cidade pequena sabe que chegar atrasada na missa é o mesmo que se colocar num palco. Meu pai me lançou aquele olhar severo, o tipo que falava mais que qualquer sermão. Minha mãe só me cutucou de leve, do tipo, senta e sossega. Me acomodei no banco, cabeça baixa, tentando passar despercebida como se fosse possível. Foi quando levantei os olhos e vi ele no altar, justo no momento em que ele se virou para dar a saudação. E sem querer, ou talvez querendo, nossos olhos se encontraram. Foi só um segundo, mas meu Deus, que segundo! Foi como se tudo ao redor tivesse ficado mudo. O som do coral, os sussurros, até o sino que às vezes toca do nada. Nada. Só nós dois. Um silêncio cheio de coisa que não se explica. Senti um calor subir pelo rosto. Fiquei vermelha, feito tomate maduro. Fingi que procurava alguma coisa na bolsa. Qualquer coisa. Só para esconder a cara. Mas o coração... esse já tinha entregado o jogo. Batia forte, descompassado, como se soubesse que alguma linha invisível tinha se formado ali entre nós. Durante a missa inteira evitei olhar de novo, mas era como se ele estivesse ali, mesmo quando eu não via. E quando fui comungar, nossos olhos se encontraram de novo. Tinha um brilho diferente ali, uma hesitação, algo que me fez tremer por dentro. Naquele dia, quando cheguei em casa, minha mãe disse que eu estava com a cara estranha. Inventei que era o calor, mas por dentro era outra coisa queimando. E essa coisa, eu sabia, só ia crescer. Depois daquele domingo, alguma coisa dentro de mim mudou. Era como se eu tivesse acendido uma vela no meio de um cômodo escuro. Pequena, tímida, mas impossível de ignorar. E cada vez que eu escutava a voz do Padre Antônio, essa chama aumentava. Não era só o que ele dizia, era como ele dizia. Falava de amor com tanta verdade que parecia que conhecia o sentimento por dentro. E eu, tola ou corajosa, comecei a escutar tudo como se fosse só pra mim. Quando ele subia no púlpito e abria a Bíblia, o tom da voz dele mudava. Não era ensaiado nem forçado. Era natural, como quem conversa com Deus de igual para igual. E aquilo tocava a gente. Vi homem bruto se emocionar com as palavras dele. Vi criança parar de bagunçar só para ouvir. Vi senhora idosa apertar o terço com mais força, como se quisesse segurar aquilo que ele transmitia. E tinha o jeito como ele se mexia. Não ficava preso atrás do altar. Caminhava pela igreja, olhava nos olhos das pessoas, sorria. Tinha dias que até contava uma piada antes do sermão. Coisa pequena, só para quebrar o gelo. Mas o povo adorava. Eu também. Sentia que ele fazia tudo com o coração. E isso era raro. As moças da cidade, claro, começaram a comentar. Na loja onde eu trabalhava, era um tal de... Você viu o jeito que ele fala? Ou... Parece que aquele padre nasceu para ser artista. As senhoras falavam que ele era moderno demais, que isso não ia dar certo. Mas os jovens estavam encantados. Ele organizou grupo de jovens, começou a fazer encontros na praça, tocava violão nas reuniões. E quanto mais eu via aquele homem ali, entre o sagrado e o humano, mais eu me perdia. Sem perceber, comecei a procurar jeitos de estar por perto. Qualquer coisa servia de desculpa. Um evento na igreja, uma reunião, até mesmo ajudar na limpeza do salão paroquial. Tudo, só para ver se ele me olhava de novo daquele jeito. Foi nesse vai e vem de encontros na igreja, ensaios do grupo de jovens e festas da comunidade, que comecei a perceber que não era só admiração. Era uma coisa que crescia sem pedir licença. Ocupava meus pensamentos e até os sonhos. Quando eu não estava vendo-o, estava imaginando o que ele estaria fazendo. Se lembrava de mim, se pensava em mim, mesmo que fosse só por um instante. E aquilo começou a me incomodar. Porque era errado, né? Era um padre, um homem que tinha feito voto diante de Deus. Mas quanto mais eu tentava lutar contra esse sentimento, mais ele me dominava. Eu me sentia como se estivesse andando numa estrada que não tinha mais volta. Tinha vezes que eu me pegava no espelho, tentando entender o que ele via em mim. Porque, às vezes, eu sentia. No meio da missa, quando ele falava olhando para a assembleia, mas demorava um segundo a mais no meu rosto. Quando eu chegava no grupo e ele sorria, só que era um sorriso diferente.
Não era de padre, era de homem. Só que ele nunca passou do limite, sempre educado, sempre mantendo a distância certa. E isso, para ser bem sincera, só aumentava a minha vontade de me aproximar. Eu sentia que ele também lutava com alguma coisa por dentro. Não era só impressão minha. Tinha algo nos olhos dele, uma mistura de carinho e medo. As outras moças também reparavam nele. Não comentavam abertamente, mas eu via. Na maneira como se arrumavam mais, como se ofereciam para ajudar nas coisas da igreja, como riam alto demais quando ele passava. E aquilo me enchia de um ciúme tão bobo, tão juvenil, mas que queimava. A verdade é que eu já não sabia mais se ia à igreja para rezar ou para tentar decifrar aquele olhar. E foi numa dessas tardes de festa no salão paroquial que tudo começou a mudar de verdade. Estava chegando a época das festas de São João, e o salão paroquial virava um fervo, bandeirinha para todo lado, cheiro de milho cozido, forró tocando baixinho num rádio velho apoiado na cadeira. Eu, claro, me ofereci para ajudar na arrumação. Qualquer desculpa para estar por perto já virava compromisso. Cheguei cedo, de vestido leve, cabelo preso com fita azul e o coração batendo mais do que precisava. A maioria do pessoal ainda não tinha chegado. Fui pendurar umas bandeiras no alto, usando aquele banquinho torto, que já devia ter sido aposentado fazia tempo. Quando subi, o pé do banco rangeu. Antes mesmo que eu pensasse em descer, escutei a voz dele atrás de mim. "Cuidado, moça! Esse banco parece que vai desabar." Eu virei só um pouquinho, ainda lá em cima, e respondi com um sorrisinho. "E se eu cair? O senhor me segura?" Ele travou. Por um segundo ficou em silêncio. Depois deu uma risadinha baixa, meio nervosa. "Brincadeira perigosa essa, Ivone." Quando ele falou meu nome em voz alta, senti como se tivesse sido chamada pela primeira vez na vida. Um arrepio subiu pelas costas. Desci devagar, e a gente ficou ali, no meio do salão quase vazio, cercados por bandeirinhas e cheiro de festa. Ele ajeitou as mangas da batina como quem procura o que fazer com as mãos. Não olhou direto nos meus olhos, mas também não foi embora. Eu, com o sangue quente nas bochechas, tentei puxar assunto falando da decoração, das comidas que iam ter. Ele respondeu, educado. Mas eu percebia. Tinha alguma coisa diferente no ar. Tensa, quase elétrica. Foi a primeira vez que eu senti que ele sabia, que ele percebia tudo. E foi também a primeira vez que eu testei os limites. Mas depois daquilo, algo mudou nele. E eu notei no domingo seguinte. No domingo seguinte, a missa estava igualzinha de sempre. Povo apertado nos bancos, terço balançando nos dedos das beatas e o mesmo cheiro de vela queimando. Mas quando ele entrou, algo estava diferente. Não era no jeito de andar, nem no tom da voz. Era no olhar. Ele me viu ali, sentada quase no mesmo lugar de sempre, mas desviou rápido, como quem tenta escapar de um pensamento. E aí eu soube. Ele estava fugindo de mim. Durante a celebração, evitou cruzar os olhos comigo. Falava olhando para todo mundo e para ninguém ao mesmo tempo. Não teve aquele sorriso que me entregava no meio do sermão, nem o aceno discreto depois da bênção final. Parecia que ele estava com medo de si mesmo. Ou pior, de mim. E isso, em vez de me afastar, me atiçou ainda mais. Porque agora eu tinha certeza de que não era imaginação da minha cabeça. Tinha algo ali. Ele sentia. Talvez não quisesse. Talvez brigasse com isso, mas sentia. E aquilo era combustível para mim. Passei a prestar atenção nos detalhes. No jeito como ele mudava o tom quando eu chegava. Como sempre ficava rodeado de gente. Como nunca mais ficou sozinho comigo. Nas reuniões do grupo de jovens, ele se ocupava em demasia. Trazia caderno, livros, organizava tarefas demais. Tudo para evitar o acaso. Mas mesmo assim, eu via. O jeito como ele disfarçava um olhar demorado, como às vezes esquecia o que estava dizendo no meio de uma frase quando me via sorrindo. Eu, do meu lado, fingia normalidade. Respondia como quem não sentia nada. Mas por dentro, era uma guerra. E se ele pensava que a distância ia apagar o que aconteceu entre nós no salão da paróquia, ele estava enganado. Porque eu comecei a esperar. E foi numa noite de festa, no meio da multidão da Feira de Julho, que o destino empurrou a gente de novo para o mesmo caminho. A Feira de Julho em Garanhuns
Era como se o mundo inteiro resolvesse se enfiar nas nossas ruazinhas de pedra. Barracas coloridas, cheiro de milho assado, som de sanfona vindo de todo canto, crianças correndo com balões na mão e moças se equilibrando em sandálias novas, querendo ser vistas. Eu fui com minhas amigas, Luzia e Conceição. As três de vestido bem passado e sorriso no rosto. Mas o meu, confesso, escondia outra coisa. Tinha esperança. Daquelas que a gente não confessa nem pra melhor amiga. Lá pelas tantas, caminhando entre as barraquinhas de renda e brinquedo de madeira, vi ele, sozinho, sem batina, de camisa clara e calça escura, como qualquer homem da cidade. Parecia outro, menos santo, mais humano, mais real e mais bonito, se é que isso era possível. Minhas amigas seguiram em frente, distraídas com uma barraca de cocada. Eu inventei que ia comprar um laço de cabelo. Mas meu corpo já tinha decidido antes da boca falar. Fui atrás dele, meio sem pensar, meio pensando demais. Ele caminhava devagar, olhando as coisas como quem procura nada e tudo ao mesmo tempo. Quando virou numa ruazinha mais vazia, perto do relógio das flores, meu coração disparou. Chamei. Padre Antônio! Ele virou como quem leva um susto. Os olhos arregalados me encontraram no escuro. Aquele segundo de silêncio foi quase um grito. Ele perguntou o que eu fazia ali sozinha, e eu respondi com outra pergunta. Nunca imaginei ver o senhor sem a batina. Ele respirou fundo e disse que às vezes precisava se sentir como qualquer pessoa. Eu, sem pensar duas vezes, soltei. Mas o senhor nunca foi qualquer pessoa para mim. Ele baixou os olhos. Eu fiquei em silêncio, esperando uma reação. Mas o que veio depois foi um convite que mudou tudo. Um encontro marcado, um lugar escondido. E a promessa de uma conversa que, no fundo, a gente já sabia onde ia dar. Quando ele sugeriu aquele encontro, eu senti o chão sair debaixo dos meus pés. A voz dele estava baixa, quase um sussurro, como se tivesse medo de que até as paredes da rua ouvissem. Disse que a gente precisava conversar, mas que não podia ser ali, no meio da festa, com música, gente e olhares por todos os lados. A voz dele tremia. E os olhos... os olhos diziam mais do que qualquer palavra. Foi aí que ele falou da Capela de São Sebastião. Uma igrejinha pequena, afastada da cidade, quase esquecida. Disse que poderia ir até lá sob a desculpa de verificar o estado do prédio para uma possível reforma. E que eu, se quisesse, poderia ir também. Eu quis. Mais do que quis, eu desejei aquilo com o corpo todo. Marcamos para o dia seguinte, no fim da tarde. Voltamos para a feira cada um por um lado, como dois culpados tentando parecer inocentes. Quando me juntei às minhas amigas de novo, meu rosto queimava. Conceição perguntou se eu tinha corrido. Eu disse que sim, que a sandália estava apertando. Mentira, claro. Quem apertava era o coração. Naquela noite, deitada na minha cama, os olhos no teto e a alma no vento, eu não consegui dormir. A cena toda se repetia na minha cabeça como uma fita embolada. O jeito que ele me olhou, as palavras ditas com cuidado, a promessa contida naquele convite. Eu sabia que estava cruzando uma linha, mas parte de mim já nem ligava. Parte de mim queria ver até onde aquilo ia dar. No dia seguinte, inventei uma desculpa qualquer em casa. Nem lembro qual. Peguei um atalho por trás do hospital e fui pela estradinha de terra até a capela. Quando cheguei, ele ainda não estava lá. Me sentei num banco de pedra, coração na garganta, mãos suadas, olhos na trilha. E foi ali, sozinha no silêncio daquela capela esquecida, que eu entendi. Não tinha mais volta. Então, ouvi passos, e ali estava ele, de batina, mas com o rosto de quem carregava o mundo. Ele veio caminhando devagar pela trilha, batina esvoaçando no vento fraco da tarde. Quando me viu sentada ali, parou por um instante. E foi só nesse instante que eu soube. Ele não tinha ido ali como padre. Tinha ido como homem. E um homem que estava lutando com tudo o que sentia. Sentou ao meu lado no banco de pedra, sem dizer uma palavra. A capela estava em silêncio, daquele tipo que grita por dentro. Só se ouvia o barulho das folhas secas sendo arrastadas pelo vento. O sol filtrava pelas janelas quebradas, riscando o chão como se o tempo tivesse parado. Ele falou primeiro. Disse que tinha rezado a noite inteira pedindo clareza, pedindo força,
que o que aconteceu entre nós na feira não podia continuar, que era errado, que era pecado. Falava com a voz baixa, quase como se falasse para si mesmo. Eu escutava, mas o peito doía, porque cada palavra dele era uma tentativa de apagar algo que já tinha se desenhado dentro da gente. Perguntei se ele podia me olhar nos olhos e dizer que não sentia nada. Ele tentou, mas não conseguiu. Foi aí que eu levantei a mão e toquei o rosto dele. A barba por fazer arranhando meus dedos, a pele quente. Ele fechou os olhos por um segundo, como se aquele toque doesse mais do que tudo. E então, aconteceu. O beijo não foi calmo, nem bonito. Foi urgente, desajeitado, cheio de medo e desejo. As mãos dele tremiam na minha cintura. As minhas agarravam a batina como se fosse a última chance. A gente se beijou como dois náufragos que se encontram no meio do mar, sabendo que não deviam, mas sem conseguir evitar. Quando nos afastamos, ele estava ofegante, com os olhos marejados. Pediu perdão, não a Deus, a mim. Mas o que vinha pela frente era bem maior do que um beijo roubado no fim da tarde. Depois daquele beijo, tudo parecia embaçado. O caminho de volta para casa foi um borrão. O cheiro dele ainda grudado em mim, o gosto da boca dele misturado com o vento frio do fim de tarde. Me sentia viva e culpada na mesma medida. Cheguei em casa e mal consegui olhar no rosto da minha mãe. Jantei em silêncio, fingi dor de cabeça e me tranquei no quarto. Mas dormir? Nem pensar. A cena toda se repetia na minha mente como um disco arranhado. E o que mais me doía era não saber o que viria depois. Mas eu não precisei esperar muito. No outro domingo, na missa, ele parecia diferente, mais sério, a voz menos firme, o olhar mais inquieto. Na hora da comunhão, quando passei por ele, nossas mãos se tocaram por um segundo a mais do que deviam. E naquele segundo, ele me passou tudo: o medo, o desejo, a dúvida e um recado mudo. Precisamos conversar. Foi na saída da igreja que ele cochichou, sem nem me encarar direito, que me encontraria na terça-feira seguinte. Mas não na capela. Era arriscado demais. Sugeriu o velho engenho dos Menezes, no caminho para Lajedo. Um lugar abandonado, esquecido pelo tempo e pelos curiosos. Disse que passava por lá quando visitava as fazendas da região. Então ninguém estranharia. E foi lá que, semana após semana, nossos encontros começaram. O anexo do engenho, que já tinha sido a casa do administrador, virou nosso refúgio. As paredes descascadas e o teto com goteiras mal cobriam o que a gente sentia. Levávamos um lençol, um pouco de comida, e cada encontro virava uma mistura de confissão, silêncio e descoberta. A gente não falava em pecado, falava em sentimento. E quanto mais o tempo passava, mais ele deixava de ser Padre Antônio e virava só Antônio. Mas o corpo sente antes da cabeça entender. E foi numa tarde abafada de agosto que tudo transbordou. Aquela terça-feira chegou carregada, com o céu cinzento e o ar abafado, igual quando a gente sente que a chuva vem. Não lá fora, mas por dentro. Fui pro engenho com o coração inquieto, a alma sem paz e o corpo tremendo como se soubesse o que estava por vir. Levei o mesmo lençol de sempre, a marmita com bolo de fubá. Mas dessa vez, levei outra coisa. Um vazio esquisito, como se fosse o fim e o começo ao mesmo tempo. Quando ele chegou, encharcado da garoa que começava a cair, olhou para mim com um silêncio que falava. Entrou, tirou a batina molhada e ficou só com a roupa de baixo, como fazia quando a gente ia conversar por horas. Mas dessa vez, a conversa não veio. Nem precisou. Foi como se tudo o que a gente vinha segurando resolvesse escapar de uma vez. As mãos dele buscaram as minhas com urgência. E nossos corpos se encontraram no meio daquele cômodo empoeirado, entre telhas quebradas e paredes descascadas. Não foi bonito como nos livros. Foi verdadeiro, foi estranho, desajeitado, cheio de cuidado e de medo. Do lado de fora, a chuva apertou. Lá dentro, a gente se descobria com dedos trêmulos, olhos fechados, tentando entender o que era aquilo que nos puxava com tanta força. Quando tudo passou, ficamos deitados lado a lado, ofegantes, ouvindo o barulho da água batendo no telhado. Ele chorou, de mansinho, como quem tem vergonha de sentir. Eu fiquei calada, só alisando seus cabelos molhados. Ele dizia que Deus devia odiá-lo por aquilo. Eu respondi baixinho,
quase num sussurro, que Deus era amor e que amor não podia ser errado. A partir dali, algo mudou nos nossos encontros. Deixaram de ser só refúgio, viraram plano. Antônio começou a falar sobre pedir licença da igreja. Falava baixo, como se temesse que até o vento escutasse. Mas, no fundo, ele já estava sonhando com outra vida. Uma vida comigo. Só que antes do sonho virar caminho, veio a surpresa que virou tudo de cabeça para baixo. No começo foi só um atraso. Coisa de 3, 4 dias. Nada demais. Meu ciclo nunca foi tão certo. Às vezes se adiantava, outras enrolava para vir. Mas na segunda semana, comecei a sentir o corpo estranho. Um enjoo bobo pela manhã. Um cansaço que não combinava com meus 19 anos. Uma dor no fundo das costas que me acompanhava o dia inteiro na loja. Tentei fingir que era só nervoso. Fiquei contando para mim mesma que era a ansiedade, que era o calor, que era qualquer coisa, menos aquilo que já gritava dentro de mim. Até que um dia, descascando mandioca com minha mãe no quintal, senti o cheiro da terra molhada e quase vomitei ali mesmo, sem aviso. Ela me olhou de lado e perguntou com a voz seca: "Você tá se alimentando direito, Ivone?" Respondi que era só fraqueza, que seu antenor andava exigindo demais na loja. Ela não insistiu, mas seus olhos... aqueles olhos viam mais do que a boca perguntava. Só que ela não sabia a metade. Nem eu ainda sabia por completo. Mas meu corpo sabia. Cada vez que eu tocava minha barriga, sentia que algo ali dentro começava a existir. Mesmo sem nome, sem certeza. Comprei um remédio de ervas numa farmácia longe de casa, no outro lado da cidade, onde ninguém me conhecia bem. Me disseram que aquilo faria o sangue descer, caso o corpo só estivesse atrasado. Tomei por 3 dias. O que desceu não foi o sangue, foi o medo. Voltei para casa arrasada. Sabia. Lá no fundo, eu sabia. Eu estava grávida. E o pai era o homem que todos na cidade chamavam de santo. O homem que me dizia, com a voz embargada, que estava tentando sair da igreja, que queria construir uma vida comigo. Mas será que ele estava pronto para essa parte da vida? Na terça, fui pro engenho como se carregasse o mundo no ventre. E o que encontrei lá foi bem diferente do que eu imaginava. Ele já estava lá quando cheguei, sentado nos degraus do engenho, cabeça baixa, mãos entrelaçadas como quem reza ou espera um castigo. Quando me viu, abriu um sorriso pequeno, cansado, sem brilho. Eu nem respondi. Passei direto por ele, entrei na casinha e me sentei na cadeira velha da sala. As pernas tremiam, as mãos suavam, a garganta parecia um nó apertado. Ele veio logo atrás, perguntando o que tinha acontecido. A voz dele estava preocupada, mas leve. Leve demais para alguém que estava prestes a ouvir o que eu ia dizer. Olhei nos olhos dele e falei, direto, sem floreio, sem rodeio. "Eu estou grávida, Antônio." O silêncio que se seguiu foi quase cruel. Vi o rosto dele mudar como quem toma um choque por dentro. A cor sumiu, os lábios ficaram trêmulos e os olhos arregalaram, feito quem não quer acreditar no que ouviu. Ele repetiu minha frase, como se, assim, ela pudesse ter outro sentido. Mas não tinha. Eu estava esperando um filho, o filho dele. Ele levantou, andou em círculos, passou a mão na cabeça, murmurava, "Meu Deus", como se fosse mantra. Eu, sentada, só olhava, esperando que, em algum momento, ele se aproximasse, segurasse minha mão, dissesse que ia ficar tudo bem. Mas ele só andava. "Você tem certeza?" A pergunta veio baixa, quase infantil. Eu confirmei. Já fazia 2 meses que meu corpo vinha me avisando. Ele respirou fundo e se ajoelhou diante de mim. Encostou a testa no meu colo, como quem implora por algo que não sabe nem nomear. E chorou. Soluçava baixinho, apertando minhas mãos, pedindo perdão entre os dentes. Eu também chorei, mas era outro tipo de choro. O meu era de abandono antecipado, de pressentimento. Porque ali mesmo, enquanto ele dizia que ia pensar em uma solução, eu já sabia. A solução que ele buscava talvez não me incluísse. E, de fato, dias depois, ele sumiu. E o que ficou foi uma carta. Uma carta e um envelope com dinheiro. Passei a semana inteira esperando a terça chegar de novo.
como quem espera uma promessa ser cumprida. Mas quando cheguei no engenho, o lugar estava vazio. Nenhum sinal dele, nem pegadas frescas, nem cheiro de perfume, nada. Sentei ali por horas, achando que ele podia estar atrasado, que algo o tinha impedido. O sol se pôs, o céu ficou cor de sangue, e nada dele. Voltei para casa com as pernas bambas e o coração desfeito. No dia seguinte, fui até a igreja. Queria uma explicação, um olhar, qualquer coisa. A senhora que limpava os bancos disse que Padre Antônio tinha viajado. O bispo de Caruaru o chamara com urgência. E o velho Padre Clemente, aposentado fazia meses, ia voltar para cobrir as missas por um tempo. Meu mundo desabou ali mesmo, no meio do pátio da igreja. Ele tinha ido embora, sem se despedir, sem olhar para trás. As fofocas começaram a circular logo depois. Diziam que o padre tinha sido chamado para uma missão especial numa paróquia distante, que talvez fosse para a Bahia, ou quem sabe para um mosteiro. Ninguém sabia ao certo. E ninguém, claro, fazia ideia do que ele deixava para trás. Foi então que chegou a carta, sem remetente. Só meu nome no envelope. Eu reconheci a letra assim que vi. As mãos começaram a tremer antes mesmo de abrir. Dentro, uma folha com poucas linhas. Dizia que sentia muito, que não teve coragem, que estava indo para um mosteiro em Olinda e que depois pediria transferência para outra diocese. Dentro do envelope também tinha dinheiro. Não muito, mas suficiente para ele achar que poderia apagar o estrago. Li, reli, chorei tanto que o papel ficou molhado. Rasguei a carta em pedacinhos. Mas o dinheiro, guardei. Orgulho não compra fralda nem paga parteira. E o meu filho, porque agora já era meu, ia nascer com ou sem bênção. Foi aí que lembrei da única pessoa que talvez pudesse me ajudar. Minha tia Dulce. E com o coração apertado, fui bater na porta dela com uma mala e um segredo que já crescia dentro de mim. Tia Dulce morava em Bom Conselho, numa casinha simples com cheiro de café passado e bolo de milho, assando no forno. Era a irmã mais nova da minha mãe, viúva há muitos anos, sem filhos, mas com um coração que dava conta de acolher o mundo. Quando me viu na porta, com os olhos inchados e uma mala nas mãos, ela nem perguntou nada. Só abriu os braços e disse: "Entra, minha filha." Sentamos na cozinha. E foi ali, com o barulho da chaleira chiando e os passarinhos cantando no quintal, que desabei. Contei tudo. Desde o primeiro olhar na igreja até o beijo na feira. Contei da capela, do engenho, da gravidez. Contei até da carta. Ela ouviu tudo em silêncio. Só apertava minha mão de vez em quando como quem segura alguém prestes a cair. Quando terminei, esperei um sermão, uma bronca, qualquer coisa. Mas tia Dulce só suspirou fundo e disse com a calma de quem já viu muito: "Você tem uma cruz para carregar, mas não precisa carregar sozinha." Foi ela quem pensou no plano. Disse que contaria à minha mãe que estava doente, precisando de ajuda em casa. Eu iria morar com ela por uns tempos, até o bebê nascer. Depois a gente veria. A ideia era simples, mas me deu um fio de esperança. Não era uma solução, era um abrigo. Meus pais aceitaram a história. Minha mãe achou que seria bom para mim aprender a cuidar de casa sozinha. Meu pai, como sempre, não falou muito, só assentiu com a cabeça. E assim, num sábado nublado, parti de Garanhuns, com 2 malas e um mundo virado do avesso dentro de mim. Em Bom Conselho, o tempo corria devagar. A rotina era leve. Mas meu pensamento não sossegava. A barriga começou a crescer. Os sintomas ficaram mais fortes. E logo não dava mais para esconder. Tia Dulce fazia chás, bordava roupinhas. Dizia que tudo ia ficar bem. Mas um dia minha mãe resolveu visitar. E bastou um olhar para saber. Ela já suspeitava. E o pior ainda estava por vir. Ela apareceu numa tarde quente de dezembro. Do nada. Com um cesto de frutas e uma expressão que misturava saudade e desconfiança. Minha mãe nunca foi mulher de rodeios. Quando dizia que vinha, vinha. Mas naquela visita, ela não anunciou. Bateu a porta como quem já sabia que ia encontrar o que não queria. Eu tentei disfarçar. Vesti uma bata larga, ajeitei o cabelo, fingi uma calma que não existia. Mas ela me olhou de cima a baixo com aquele olhar que só mãe tem. Não disse nada. Sentou, tomou café com bolo
Elogiou a casa da tia Dulce, falou sobre os vizinhos de Garanhuns, mas os olhos dela não largavam minha barriga. Mesmo coberta, mesmo discreta, o volume já era evidente. E ela sabia. Claro que sabia. Ficou só um dia. Dormiu no quarto da frente, mas mal fechou os olhos. Eu escutava o barulho do lençol a noite toda. No dia seguinte, antes de partir, me deu um abraço mais apertado do que o normal. E disse apenas, volto logo. Mas o tom era de quem volta com resposta. Depois que o ônibus foi embora, desabei no colo da tia Dulce. Chorei como criança, com medo do que viria. Sabia que não tinha mais como esconder por muito tempo. Sabia que, com minha mãe sabendo, o resto da família também saberia em breve. Mas mesmo com tudo isso, José, sim, eu já chamava meu filho assim, mesmo antes dele nascer, se mexia dentro de mim com força, como se dissesse que estava ali, firme, independente do que o mundo pensasse. E foi numa madrugada de maio, com trovão lá fora e dor aqui dentro, que ele resolveu chegar, de um jeito apressado, valente e completamente transformador. Porque depois dele, eu não era mais só Ivone, eu era mãe. E isso mudava tudo, inclusive a forma como minha mãe voltou para me ver. Dessa vez, diferente. Foi numa manhã abafada de setembro que ouvi de novo as batidas na porta. Mas dessa vez, não foi surpresa. Tia Dulce já vinha dizendo que minha mãe voltaria, que o silêncio dela não era de abandono, era só o tempo dela digerir tudo. E quando abri a porta, lá estava ela, com um vestido claro, os cabelos mais presos do que de costume, e um olhar que dizia tudo antes da boca abrir. Ela entrou devagar, como se aquele chão não fosse mais o mesmo que pisava antes. Olhou em volta, depois fixou os olhos no berço de madeira no canto da sala. José dormia ali, tranquilo, com a boca entreaberta e as mãos fechadas como quem segura um segredo. Minha mãe se aproximou sem pressa, abaixou-se e ficou ali, só olhando. Ele se parece com seu irmão Pedro, disse quase num sussurro. Quando era bebê dormia com essa mesma boquinha. Eu não respondi, só observei. Ela estendeu a mão e tocou a bochecha de José, com os dedos trêmulos. Ficou ali em silêncio, e quando olhou para mim, os olhos estavam cheios d'água, mas não tinha raiva neles, só tristeza e um tipo de aceitação amarga. Sentamos à mesa. Preparei café. Ela perguntou como tudo tinha acontecido, mas eu não contei o nome dele. Disse que era um rapaz da cidade que tinha sumido quando soube da gravidez. Não menti completamente. Só tirei os detalhes que podiam destruir o pouco de paz que eu ainda tinha. Ela não insistiu. Me olhou como quem entende. Como quem já viveu vergonha, perda, amor calado. Ficou por 3 dias. Ajudou com os banhos. Ensinou truques de vó antes mesmo de assumir o título. E antes de ir, deixou um recado que me cortou por dentro e por fora. Seu pai ainda não sabe. Vou contar a ele, no meu tempo. Mas não espere que seja fácil. Depois que ela foi, fiquei ali sentada com o José no colo, tentando imaginar a reação dele. Mas nem nos meus piores pensamentos eu adivinharia o que vinha quando ele finalmente soubesse. A notícia chegou a Garanhuns como vento forte, antes da chuva. Em cidade pequena, segredo não dura. Ainda mais quando o silêncio carrega peso. Soube por uma vizinha de tia Dulce que meu pai ficou 3 dias trancado no quarto, depois que minha mãe contou. 3 dias sem abrir a boca, só saindo para alimentar os bichos e fumar no terreiro com o olhar perdido, como quem vê o futuro desmanchar diante dos olhos. Mas ele não veio, nem ligou, nem mandou recado. E eu, com o José crescendo forte no colo, fui criando uma coragem que eu não sabia que tinha. Cada vez que ele chorava de madrugada e eu levantava, mesmo morta de cansaço, eu sentia dentro de mim um amor que curava. Não tinha mais espaço para vergonha. Não tinha mais lugar para arrependimento. Aquele menino era meu acerto. Era minha salvação. José era tranquilo. Só chorava com fome ou frio. Tinha olhos grandes e atentos, daqueles que parecem enxergar além. Quando ria, fazia um barulhinho rouco, meio banguela, que derretia qualquer dor. E quando dormia no meu peito, com o ouvido colado ao meu coração, parecia que tudo no mundo fazia algum sentido. Tia Dulce dizia que ele tinha alma velha, que era dessas crianças que já nascem entendendo tudo. Só não falam,
Às vezes eu pegava ele no colo e ficava olhando por horas, tentando adivinhar o que ele pensaria de mim quando crescesse. Se um dia me perguntaria sobre o pai, se ia querer saber de onde veio, se eu teria coragem de contar. Mas o tempo andava sem piedade, e quanto mais ele crescia, mais o passado batia na minha porta. E um dia, numa ida à feira de Garanhuns para vender os bordados de tia Dulce, eu ouvi o nome dele de novo. Não o do meu filho, o do pai. E o que eu soube me tirou o ar. Era uma barraca de temperos, perto da fonte do mercado. Eu estava escolhendo umas folhas de louro quando ouvi duas senhoras comentando de um padre que tinha falecido em Olinda, vítima de febre reumática. "Padre Antônio", disseram. "Aquele que largou tudo, virou monge e nunca mais voltou." Na hora senti as pernas amolecerem. O coração falhou uma batida, como se o tempo tivesse puxado meu ar. Fiquei parada ali, com a mão no saquinho de ervas, tentando entender se era mesmo ele. E era. Elas falaram de Garanhuns, do tempo em que ele pregava com voz firme, do sumiço repentino. A confirmação veio com o nome completo que uma delas mencionou: Antônio Silveira. Meu passado inteiro resumido em 2 palavras. Voltei para casa com o peito apertado. Não chorei, não naquele dia, mas à noite, com José dormindo ao meu lado, deixei as lágrimas caírem em silêncio. Não era só tristeza. Era uma mistura de tudo. Amor antigo, mágoa que nunca sarou e um tipo estranho de alívio. Porque agora, finalmente, eu sabia. E saber, às vezes, é o que a gente precisa para seguir. O tempo passou como o vento que não avisa. José cresceu, virou homem de bem, com um olhar que lembra o do pai, mas com um jeito só dele. Doce, firme, justo. Nunca contei toda a verdade. Disse que o pai foi um homem que amei e que se foi cedo. Isso bastou. Nunca me perguntou mais do que devia. Talvez ele soubesse, lá no fundo, que algumas histórias a gente carrega em silêncio por amor. Hoje, com meus cabelos brancos e a alma cheia de cicatrizes, posso dizer que sobrevivi. Não à dor, porque ela vem e vai. Mas sobrevivi a mim mesma, aos erros, às escolhas, aos medos e ao amor. Porque sim, eu amei. E do amor mais impossível da minha vida, nasceu o maior presente que Deus podia me dar. E isso ninguém me tira. E se você chegou até aqui, ouvindo cada pedaço dessa história, eu só posso te agradecer. Porque contar isso não foi fácil, mas guardar também doía. A vida nem sempre segue o rumo certo. Às vezes a gente ama quem não pode. Às vezes, escolhe no escuro, tropeça, cai, mas também levanta. E olha, nenhuma dor me fez desistir de viver. Porque viver, minha filha, não é ter tudo certo. É seguir, mesmo quando tudo parece errado. A gente erra tentando acertar. E se eu pudesse voltar no tempo, talvez fizesse tudo diferente. Ou talvez não, porque se fosse diferente, meu filho não existiria. E ele é a parte de mim que deu certo. Então, se um dia você se sentir sozinha, julgada, perdida, lembra de mim. De uma moça que amou o impossível, caiu, chorou, mas criou um filho com dignidade e amor. E que hoje, como avó, olha para trás sem vergonha. Porque toda cicatriz conta uma história. E essa foi a minha. Agora é com você. Cuide do seu coração, mas não tenha medo de sentir. Porque até o amor errado ensina. E ensina muito. Obrigado por me ouvir. E até a próxima história da sua vovó.